iniciando mais uma aula remota, e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a dezena de milhar, certo? Então observem com atenção. Dezena de milhar. Bom, turma, vocês já viram em outras aulas que os algarismos, eles quando estão juntos, formam números, e os números são separados em classes, como vocês podem observar aqui, ó. Temos aqui, vamos aprender hoje a primeira e a segunda classe, ok? Então, para me formar a primeira classe, primeiro eu preciso de um número que esteja aqui na primeira ordem. E lembra que a gente aprendeu que inicialmente vem as unidades. Então, a unidade compõe a primeira ordem. Depois da unidade vem a dezena. A dezena vem compor a segunda ordem. E a centena compõe a terceira ordem. O conjunto de 3 algarismos forma a primeira classe, certo? Se um determinado número passa de 3 algarismos, ele vai fazer parte da segunda classe. E aí aqui nós já vamos ter a unidade de milhar, que na quarta ordem. Na quinta ordem nós vamos ter a dezena de milhar. E para finalizar e completar a segunda classe, nós vamos ter aqui a centena de milhar. Então observem, turma. Se eu tiver, por exemplo, o número 100, vou colocar aqui mais em cima o número 100. Pronto, eu tenho 3 algarismos. Então lembrem-se bem que sempre o primeiro algarismo é esse aqui, né? Que eu chamo ele de unidade. Pronto, então a unidade está aqui, ó, primeira ordem. Vou colocar o 0 aqui. Esse outro 0 representa dezena. Tenho 0 dezenas. E uma centena. Então, vocês veem que da direita para a esquerda nós vamos ter 1, 2, 3 números, ou seja, 1, 2, 3 ordem, que fazem parte da primeira classe. Então esse número 100, ele faz parte da primeira classe, né? Se eu tivesse, por exemplo, o número, vamos ver aqui, o número 10.000. Vamos supor que eu tenha que escrever bem aqui. Aqui. 10.000. Uma dezena de milhar, né? Então vamos representá-lo aqui da seguinte forma. Primeiro 0, lembre-se sempre, da direita para a esquerda, nós vamos ter aqui o primeiro número. Vamos colocar aqui de acordo com essa tabelinha aqui. O primeiro 0 é a unidade. O segundo 0 está na segunda ordem. Por isso que eu chamo de segunda ordem, porque é o segundo número, né? Depois, outro 0. E mais um 0. Agora eu já estou ocupando a segunda classe. E o algarismo 1, que aqui ele vai ser representado por uma dezena de milhar, né? Então vocês podem reparar que normalmente quando nós temos alguns números, eles possuem alguns pontinhos. Por exemplo, sempre de 3 em 3 números, ou seja, de 3 em 3 ordem, eu vou ter uma classe, certo? Então, professor, só vou até a sexta ordem, como você colocou aqui. Não, nós vamos ter várias ordens, isso aqui é infinito. Vamos ter a terceira classe, a quarta classe e assim sucessivamente. Mas hoje vamos trabalhar com esses números pequenos. Então veja que bem aqui, ó, a gente tem separando, uma linhazinha que separa as classes. Então normalmente aqui nós vamos separar por um númerozinho. Vocês vão encontrar os algarismos e
sempre que ele passar de uma classe para outra, vai ter um pontinho separando ele, que define justamente essas ordens que acabam compondo uma determinada classe, certo? Se eu tivesse o número 20.000, por exemplo, da mesma forma eu iria colocar aqui, ó, 20.000, 20, pontinho. Por que eu coloco esse pontinho? Porque ele faz parte da segunda classe e aqui eu vou passar para outra. Bom, então isso aqui é uma exemplificação básica, certo? Então lembre-se bem, sempre todos os números eu começo da direita para a esquerda, né? Vai começar com a primeira ordem, que vai ser unidade, depois dezena, centena, formei uma classe. Coloco o pontinho. Ah, professor, e se for só um número de 3 algarismos? Aí você só tem uma classe e não precisa colocar pontinho, certo? Então isso aqui serve para definir, para facilitar na hora da gente escrever determinados números que são grandes, que passam de uma classe, que vão a partir da segunda, terceira e quarta classe, certo? Então isso aqui é só para a gente exemplificar antes de partirmos para a atividade. Na atividade de vocês vão fazer o seguinte, pessoal. Quem não tem o livro, vocês irão copiar e responder essa atividade no caderno. Ah, professor, e se eu tiver o livro de matemática? Bom, aí a turma do quarto ano pode encontrar lá na página 18 essa questãozinha aqui, certo? Professor, eu posso fazer no livro? Se eu tenho o livro? Pode sim. Quem não tem, copia e responde as questões no caderno, certo? Copia e responde. Então nós temos aqui, ó, dezena de milhar. Primeira questão, observe. Na fábrica Radical, os pendrives produzidos são colocados em uma caixa. Observe na imagem abaixo que em cada caixa há 1000 unidades. Se em cada caixinha eu tenho 1000 unidades, aqui eu vou ter algumas perguntinhas, ó, A, B e C. Em duas caixas, há quantos pendrives? Bom, se em uma tem 1000, então em duas vai ter o quê? 2000. Só você fazer a continha, 1000 mais 1000, vai ser o quê? 2000. 2000 pendrives. E em três caixas? Em três caixas vai ter, logicamente, 3000. Vou separar aqui com pontinho e vírgula. 3000. Professor, você vai responder toda a atividade? Não, vou só responder essa daqui. As outras, a B e a C, vocês que vão responder, ok? B e C, vocês que irão responder. Em 10 dessas caixas, há quantos pendrives? Isso na C. Então, você faz o cálculo e tenta responder. E na B, em quantas caixas serão distribuídas igualmente 9000 pendrives? Quantas caixas necessitaria para colocar 9000 pendrives? Uma dica, uma caixa cabe 1000. Então, para 9000 pendrives, quantas caixas precisaria? Aí é com você. Agora você irá copiar e responder essa atividade. Lembre-se, se tiver o livro, pode responder no livro. Exatamente na página 18, questão número 1. Agora nós vamos partir para a segunda questão. Escreva a quantidade que falta para completar 10.000 unidades, ou seja, uma dezena de milhar. Lembre-se que uma dezena de milhar é o mesmo que 10.000 unidades, ok? Então aqui eu tenho 9.000 folhas de sulfite. 9.000 folhas para 10.000, eu preciso de uma unidade de milhar, ou seja, 1000 unidades, certo? Não esqueça do pontinho. Lembre-se, 1, 2, 3. Aqui é uma ordem, aliás, uma classe. Eu tenho que colocar o pontinho para colocar 1. Professor, e a B, a C e a D? Agora aí é com vocês. Vocês fazem o cálculo e respondam, certo? Correção da atividade. Bom, eu estarei acompanhando o retorno das atividades de vocês. Após concluírem a atividade, tirem a foto de maneira que fique visível e envie para o meu WhatsApp privado, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo também pelo WhatsApp, certo? Lembrando que em breve vou estar colocando o gabarito com as respostas. Após todos vocês fazerem as atividades, colocarei as respostas lá no WhatsApp, tá bom? Essas imagens também com a atividade eu vou postar lá no grupo
para facilitar para vocês visualizarem, copiar e responder caso não tenham o livro. Quem tem no livro, responde no próprio livro, ok? Excelente aula a todos e até a próxima.